Ok, pessoal, continuando a nossa resolução de questões, a gente vai responder algumas questões referentes ao capítulo 7. Vamos lá, na página 147 tem a primeira questão que diz: a substância química que fornece energia para praticamente todos os processos celulares é... Olha só, quando falou em fornecimento de energia, a gente tem uma fonte, uma moeda energética chamada de ATP. Então, trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Toda vida que você escutar falar em energia na biologia, eles vão falar de ATP, ADP ou AMP. Então, letra A de amor. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a taxa entre parênteses das frases 2 a 4. Letra A, ciclo das pentoses. Letra B, fotofosforilação. Letra C, fotose da água. Vamos lá, o ciclo das pentoses, na fotossíntese a gente tem duas fases. A gente tem a fase clara ou a fase fotoquímica, do qual irá acontecer a produção de ATP, irá acontecer a produção de NAD pH+, certo? Irá acontecer a liberação ou produção do oxigênio. Então tudo isso vai acontecer na fase clara ou fase fotoquímica. Foto vem de luz, então vai acontecer em presença de luz. Agora, na fase escura, também chamado de etapa química, o que é que vai acontecer? Aqui a gente vai ter a produção do carboidrato, né? Seja ele uma glicose, seja ele uma sacarose, né? Ou um amido, certo? Então aqui vai acontecer a produção do carboidrato C6H12O6. Aqui eles vão utilizar esse NADPH e vão retornar lá para a fase química, a fase fotoquímica, em forma de NADP, que é a forma oxidada. Aqui também, como ele vai gastar o ATP, ele vai produzir ADP, que é uma forma energética, só que um pouco menos energética do que a ATP, porque aqui eu vou ter 3 fosfatos, aqui eu vou ter somente 2 fosfatos. O D vem de di, vem de 2 fosfatos. E vai acontecer na etapa ou na fase chamada de ciclo das pentoses, né? Ou ciclo de Calvin-Benson, certo? Então aqui a gente tem duas etapas que acontecerão na fase clara e uma etapa que acontecerá na fase escura. Então vamos lá, segunda. O A é um conjunto de reações químicas que ocorre no estroma do cloroplasto, nas quais as moléculas de gás carbônico combinam-se a hidrogênios fornecido pelo NADPH, produzindo PGAL, né? Ou 3-fosfato-gliceraldeído. Outra coisa, a fotossíntese ela vai acontecer no cloroplasto. Então na fase clara acontece nos tilacoides, certo? Lá na membrana dos tilacoides. A fase escura vai acontecer no estroma, lá dentro do cloroplasto, certo? Então, quando ele fala que é um conjunto de reações químicas que ocorre no estroma do cloroplasto, onde ele vai produzir o carboidrato, ele vai liberar o NADP, vai liberar ADP, certo? E ainda vai produzir CO2,
ou melhor, vai utilizar o gás carbônico para a produção do carboidrato, certo? Então, isso é o ciclo das pentoses, letra A de amor. A reação de quebra de moléculas de água com a produção de gás oxigênio, elétrons e íons H+, é chamada. Olha só, quando a gente vai falar de foto vem de luz. Fotofosforilar é adicionar um fosfato inorgânico. Fotólise, lise na biologia, significa quebra. Então ele vai quebrar a molécula de água. Essa quebra da molécula de água, ele vai produzir íons H+, e ele vai liberar oxigênio, um meio de oxigênio. Então, quando ele fala na quebra da molécula de água, a gente está falando de fotólise da água, letra B de abacate. 4. O processo denominado utiliza a energia dos elétrons liberado pela clorofila excitada pela luz para a produção de ATP no cloroplasto. Então, a partir do momento que há liberação de elétrons pela clorofila para produzir o ATP, a gente está falando de fotofosforilar, letra B de abacate. Olha aqui o fosfatozinho aqui, ele era ADP, adenosina difosfato. Como aconteceu a soma ou a união do fosfato inorgânico, ele se transformou em ATP, adenosina trifosfato, trifosfato de adenosina. Então, letra B de abacate. Os átomos de oxigênio das moléculas de gás oxigênio liberado na fotossíntese provém. Olha, o oxigênio que todos os seres de respiração aeróbia utilizam, eles vêm logo de cara, como eu coloquei aqui, ó, da fotólise da água, onde ele vai liberar íons H+, e vai liberar oxigênio, né? Então, eles vão vir da molécula de água só e somente só, letra A de amor. E sexta questão, a molécula de clorofila, ao ser atingida pela luz, perde elétrons, repostos em seguida pela. Então, a partir do momento que ele está perdendo elétrons, para que ele não fique instável, ele vai utilizar os íons ou os prótons que foram liberados através da fotólise da água, ou seja, da quebra da molécula de água. Então, letra C de sacola. Ok? Então, brigadão e até a próxima.